Salve, corredores! Eu procrastino. Tu procrastinas. Ele procrastina. Nós procrastinamos. Tipo, trava-língua. Vós procrastinais. Três trigos... Três tigres tristes. Não sei, eu não consigo fazer isso. A minha língua não é tão rápida no oeste. Vai, o negócio é o seguinte, cara. Então, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, porque foi enviado por uma viewer, né? Uma viewer, mas na verdade a gente já recebeu esse tema de algumas pessoas, né? Esse momento pandêmico aí tem muita gente desmotivado, né? Desanimado, com o humor lá embaixo, sobe e desce, aquela coisa mais volátil, né? Que não tem muito... Não é firme, né? Não é uma coisa constante. E é muito explicável, afinal de contas a gente está vivendo esse momento de incerteza, e incerteza sempre causa isso nas pessoas. Muito bem. A gente entrou aqui, a gente começou a conversar sobre isso, sobre esse monte de mensagens que chegam falando a mesma coisa, e a gente entendeu que existe um ciclo, né? Um ciclo de fatores que está acontecendo com a maioria dos corredores e que está afetando diretamente não só o indivíduo, cada indivíduo, mas cada corredor também. Né? Afinal de contas, esse processo todo que a gente passou de afastamento, isolamento social, não pode correr, depois pode correr, mas tem que ser de máscara, aí não pode correr junto, tem que correr sozinho. Isso atrapalha e atrapalha muito o desenvolvimento de cada indivíduo e cada corredor também. E por isso nós trouxemos, porque eles devem estar se perguntando por que a gente falou eu procrastino, tu procrastinas, lá. Esse ciclo que a gente vai falar é um ciclo chamado ciclo da procrastinação. Sim. Que é procrastinação? É você deixar para depois o que você pode fazer agora. Isso. Então é o vício, na verdade, né? O hábito ruim de você empurrar as coisas com a barriga. Basicamente é isso. Posso abrir uma parte? Pode. Eu acredito muito, mas muito mesmo, que todo esse problema que a gente tem vivido, que é um problema mundial, etc., e que afeta as pessoas de maneira diferente, tem pessoas que se sentem mais afetadas e outras menos, mas eu acredito numa procrastinação social mesmo, como tipo um movimento social de procrastinação, porque as pessoas têm medo de dar o primeiro passo e sem saber se é a hora de dar esse primeiro passo. Então, mas você sabe que, aí eu vou só incluir um parêntese aí no seu parêntese. Tem muita gente que fala que para você, para resolver procrastinação, baixa o app, coloca lá o app, por exemplo, procrastina beber água, o app não sei o quê, não é. A procrastinação, ela é uma inabilidade de você lidar com algumas emoções. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, isso, você está certo nisso que você está falando. Então, você tem uma procrastinação social, mas por quê? Porque as pessoas, elas não sabem lidar com a falta de controle, com o medo do fracasso, com o medo da incerteza. Então, todos esses medos, eles rondam a cabeça das pessoas e a pessoa, para ela poder validar aquilo que ela está pensando, ela já não faz. É melhor não fazer agora. É melhor não fazer agora. Esperar alguém fazer primeiro para ela falar assim, já que agora todo mundo está fazendo, então eu também tenho... Eu tenho uma validação para poder fazer, exatamente. É. Então, isso foi muito bom, esse seu à parte. Mas eu acredito muito nesse momento do Brasil, eu acredito muito que isso esteja acontecendo. Afinal de contas, as pessoas têm medo realmente do retorno, porque o retorno ele é inseguro, a gente ainda não tem vacina, a gente não tem um monte de coisa. Então as pessoas estão vendo essa incerteza, e isso aí ajuda a pessoa a procrastinar. Já que tá todo mundo meio que em cima do muro, sem saber o que fazer, então peraí, por que eu vou fazer agora? Eu faço depois. Pois é. Deixa e a depois. Base da procrastinação é exatamente isso, é uma inabilidade de você lidar com um determinado sentimento que, em geral, é o medo. Então, medo de qualquer coisa, só você parar para pensar aí o que você empurrar as coisas para depois. Bom, entenda como funciona esse ciclo, tá? Primeira parte do ciclo, você está se sentindo desanimado por conta de todas essas situações. O medo, a incerteza, o pensamento está negativo, né? E com o pensamento negativo vem a segunda parte do ciclo, que é, o que eu vou fazer? Decisão. Qual é a decisão que eu vou tomar? Aí você decide, agora não é hora de tomar nenhuma decisão. Deixa para depois. Vou fazer nada. Deixa para depois. Isso é muito aplicável à corrida. Você está correndo mal, porque você está sem treinar, você sabe que você piorou, você sabe que você voltou para um nível anterior, você fala assim, eu vou sair para correr agora, que eu estou correndo mal para caramba, vou sair para fazer 3, 4 quilômetros. Não vou fazer. Deixa para depois eu faço. Sua decisão é, não vou correr. Deixa para depois. Deixa para depois. Beleza. E aí vem a terceira parte do ciclo. Isso, que é o comportamento. O seu comportamento em decorrência daquela decisão e daquele pensamento. Que, em geral, é... Já que eu não fui correr, o que eu vou fazer? Vou ficar em rede tomar social, uma. Vou tomar uma. Vou tomar uma, vou comer um abono. Vou assistir um Netflix, uma abono de doce de leite. Maravilhosa. Fiquei em casa, né? Então eu vou dar aquela coçada, vou assistir um filme, não sei o quê, não tenho nada pra fazer. Não sei o quê. Isso. E a última parte do processo, do ciclo, né? Que emoção. É o que é a sua cabeça, a reação da sua própria cabeça em relação a tudo que você fez, que foi nada. Se você estava triste,
pensou e decidiu não fazer, fez algo você... em troca que você não queria ter feito, e aí no final você se sente mal por causa disso. Se sente culpado, triste, inútil. E aí, por que você se sente culpado, triste e inútil? Você volta para a primeira parte, que é aquele pensamento negativo que, mas já que eu tô aqui, então eu não vou correr. Uma coisa importante de falar é que é o seguinte, quando você tem o comportamento, então assim, quando você vai ou beber, ou vou comer, ou vou assistir um Netflix, você está buscando uma recompensa imediata. Então o ser humano, ele funciona à base da recompensa imediata. Lembra na live quando eu falei, se eu não tenho a prova, eu não consigo correr? Em geral, quando você é procrastinador, isso está ligado com a impulsividade. O que é a impulsividade? Impulsividade, você sabe muito bem, né? Sabe, né? A impulsividade. A pessoa que ela é impulsiva, gente, ela é intensa. Ela não consegue esperar uma recompensa a longo prazo, sabe? Então é assim, aquela história do eu quero esse chocolate agora, eu quero essa comida agora, porque isso vai me dar um alívio. Só que entenda, quando você tem o comportamento da recompensa imediata, você vai automaticamente para a emoção da tristeza, da culpa e tal. Isso é a mesma coisa do ciclo de emagrecimento. Nossa, eu preciso fazer dieta e tal, não sei o quê, mas sei lá, acho que eu não vou emagrecer, tá bom. Qual é a sua decisão? Eu vou comer. Qual é o comportamento? Você vai lá no armário e pega um pacote de bolo de doce de leite. Qual é a emoção? Tristeza, culpa, porque eu vou engordar de novo. Depressão. E aí, porque você ficou triste e culpado, você volta para aquele pensamento negativo de novo. Então, o exemplo que a viewer deu, né? O que ela falou para você? O exemplo dela foi muito legal, assim, porque ela trouxe bem para o mundo da corrida. Ela falou que ela tinha feito uma meia maratona já, então ela estava num patamar de corrida, e aí pelo fato de ter ficado 5 meses praticamente sem correr, por causa da pandemia, ela estava com medo de sair na rua para correr, etc. Ela se vê hoje numa situação que ela não consegue correr mais do que 5 quilômetros. E essa perda de capacidade dentro do esporte fez ela se desanimar. Ela fala, vou sair para correr 3, 4 quilômetros. Não, eu já corri meia maratona. Porque ela se compara com aquela referência se compara que ela tinha antes, com o né? que ela era antes da pandemia. E agora ela fala assim, mas não consigo mais correr meia maratona. Só que, cara, é a nova realidade que a gente está vivendo. Ninguém melhorou de performance, a verdade é essa. E tudo isso que está acontecendo. Agora, eu vou trazer para o mundo da corrida também, falar um negócio que é muito importante. E a Debs falou isso na live da semana passada, em que a gente falou assim, quais são os seus objetivos, né? E ela falou, eu não tenho prova, então eu tô meio sem saber sem rumo que eu vou fazer na corrida. E é muito legal, cara, você desvincular a história do objetivo prova do seu treinamento. É muito legal você fazer isso, é uma grande oportunidade para a gente fazer isso. Porque a gente não corre pro objetivo X, a gente corre pra gente, porque a gente gosta de correr, porque a gente é feliz correndo. Eu não tenho objetivo nenhum de prova e estou fazendo os melhores treinos da minha vida, assim. E eu sempre funcionei a partir do objetivo também. Mas acho que é um momento da gente se reinventar também. Você tem que entender que esses objetivos eles não estão palpáveis a curto prazo. Então, para que você vai correr? Você vai correr para você, cara. Você vai correr para você se sentir bem, para você não ficar... Você vai correr para transar. Você vai correr... eu ia falar um negócio aqui, ó. Vamos lá. Porque pensa o seguinte, eles vão pensar assim, tá bom, vocês trouxeram o ciclo, falou do View e falou não sei o quê, eu me encontro na mesma situação, agora como eu quebro esse ciclo? Como que você quebraria esse ciclo? Da procrastinação? Olha, pra mim foi meio isso, assim, porque quando começou a pandemia, eu ainda tinha objetivos de ver provas no segundo semestre, eu acreditava nisso. Mas como isso era só lá pra frente, eu dei uma abortada nos meus treinos. Fiquei em casa, só bebia, comia pra caramba. Recompensa imediata. Recompensa imediata. E várias vezes acordava, né, meio na ressaca, falava, que bosta, né, não tem objetivo, por quê, né, que vida péssima. Eu penso, é verdade, eu penso isso. Eu sou um dos caras Gente, imagina viver dentro da cabeça do Gustavo. A minha ressaca moral, ela é muito maior do que a minha ressaca física, muito maior. Quando eu tipo, comi pra caramba, enchi a cara disso aqui, no dia seguinte eu acordo, moralmente eu tô pior do que fisicamente, às vezes eu posso correr uma maratona. Só que moralmente eu tô arrasado, porque eu não quero fazer isso. Só que eu acabei fazendo. Beleza. Eu comecei a entender que isso não ia ser algo a curto prazo. Os meus objetivos eles não retornariam. E quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, então tá bom, então eu preciso fazer por outro motivo, que não é o objetivo anterior. E esse objetivo vai ser simplesmente me sentir melhor, me sentir bem. Ótimo. E eu tenho feito, cara, e tem sido ótimo. Então, pensa, gente, o seguinte, você pode quebrar um ciclo em qualquer parte. Você está quebrando lá no começo, que é o pensamento. Sempre no pensamento. Então, assim, para mim é sempre lá. Então, ele quebra no pensamento. Então, ele pensou o ruim, automaticamente ele já pensa, tá, qual é a minha recompensa? Ele está pensando na recompensa, eu vou me sentir bem. Porque ele já tem essa referência, você sabe como é você se sentir bem. Eu sei que eu vou me sentir mal.
Você sabe que Entendeu? você vai se sentir mal se você não for, ou É. se você beber, não sei o quê. E você sabe que você vai se sentir bem se você for. Exato. Então você quebra no pensamento. Sim. Só que tem gente que não consegue quebrar no pensamento. Então, como que eu posso fazer? Você Mas pode... é igual a história do ratinho, né? O ratinho que vai no toma choque, volta, toma choque, volta, toma choque. Se você não quebra no pensamento, você vai quebrar na hora da decisão. Exatamente. Mas se você se ferra uma vez, se ferra 2 vezes, se ferra 3 vezes, chega uma hora que você fala assim, meu amigo. Não, mas calma. Aí você pode quebrar na recompensa, entendeu? Então é você pensar assim, se eu sair... Na verdade, você vai começar tudo no pensamento. Assim, se eu sair pra correr e eu tomar a decisão, tá bom, vou colocar o tênis e eu vou sair pra correr. Qual pode ser a minha recompensa depois? Não precisa ser tipo, vou tomar uma cerveja depois da corrida. Não. O que eu gosto de fazer que pode me dar um alívio imediato? O que não vai ser positivo dessa decisão? Essa é a pergunta. Não existe. Não existe o quê? Não existe nada negativo dessa decisão. A decisão de botar um tênis no pé e sair pra correr só vai te trazer mas algo a pessoa positivo. precisa... Então, mas ela precisa... O algo positivo é tipo um funil, é a boca do funil desse tamanho. Você precisa trazer uma coisa, tipo, específica. Então, o que é? Então, pode ser, eu vou transar. Não, pra mim é o Vou bem-estar. chegar e vou transar. Não, pra mim é o bem-estar. Pra mim é bem-estar, cara. É mente... Eu sei, mas o que eu tô falando... E a própria recompensa, não é uma recompensa... É uma recompensa fisiológica. Exato, é a recompensa mental. Pra mim, eu me Então, propus mas a fazer, você- fui lá e fiz. Mas você funciona assim. Tem gente funciono que não assim. funciona assim. Tem gente que precisa de uma recompensa palpável. O transar pode ser. Pode ser. Tipo, eu vou correr, se eu não for correr, eu não vou transar. Tá, mas isso aí é uma teoria, né? Não é uma teoria. Isso é fato verídico. Várias pessoas concordaram comigo aí. Não, eu acho que estão atrelados de uma certa maneira. Então, mas vamos pensar em outra recompensa. Você pode colocar qualquer outra recompensa. Então, ou você pode colocar um castigo também, né? Se eu não for, eu não vou assistir Netflix. Você trabalha o seu autocontrole com isso. Eu não consigo fazer isso. Hã? Se eu não for, Nossa, eu cara, vou eu tenho falar, eu vou vários assistir o clientes que- Netflix e foda-se. Tenho vários clientes que se colocam punição, entendeu? não. Então eles fazem pro outro lado. Então entende que você tem que quebrar em algum lugar. Você quebra no pensamento, você quebra na decisão, você quebra na recompensa. Nesses 3 lugares. Senão, você vai ficar eternamente nesse ciclo. No ciclo. O último estágio é o único que você não consegue quebrar, porque ali já porque foi pro brejo. Ali já foi pro brejo. A não ser que você faça uma autoanálise muito feroz e aí você quebre no pensamento de novo. Então, Né? mas em geral a gente começa, a maioria das pessoas quebra no pensamento ou na decisão e por último na recompensa. Bom, e você? Isso. Aonde? Onde você tá nesse ciclo aí da procrastinação? Tá procrastinando muito? Tá procrastinando pouco? Tá só procrastinando? Não tá procrastinando nada. Deixa eu Aprendeu a palavrinha nova hoje, né? Vai falar eternamente. procrastinar. Vai Procrastinar. falar igual criança. Procrastinar. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber se você procrastina, se você não procrastina, E se onde alguém da você sua família pode quebrar? procrastina. E onde você pode... Quebrar o ciclo da procrastinação. Fechou? Fechou? Até semana que vem. Tchau.